olhando para a maneira como Donald Trump está conduzindo a guerra ou tentando de alguma forma mantê-la. Para, para. Conduzindo, você precisa reformular isso. Estragando, sim. Conduzindo, não há gerenciamento nenhum. Na verdade, é um bom ponto. Mas o que ele quer? Sabemos. Vamos supor que ele mande todos esses fuzileiros navais para uma dessas ilhas e eles acabem sendo mortos pelos drones, por mísseis, por tudo isso. Então, qual é o objetivo dele? O que ele está arriscando? Qual é a razão principal por trás dessa aposta que ele está fazendo? A tal guerra de 4 dias, que agora já está com 30 dias. Lembra? 4 dias ia acabar em 4 dias. Eles não fazem ideia do que fazer. Olha, eles precisam que o Irã pare de atirar para poderem sair e dizer que venceram, e por alguma razão o governo iraniano não quer cooperar. Então o que você faz agora? Eles não sabem o que fazer. As notícias vêm de... Deixa pra lá, você teve o Kent. Sim, Joe Kent. Esse cara, sabe, fala muito sobre o quanto os israelenses realmente controlam o governo dos Estados Unidos. A maioria das pessoas que queria saber disso já sabia, mas, sabe, isso só confirma mais. A. B. As notícias que saíram. Bem, antes de mais nada, há cerca de um ano, European Union viu um trecho com Tulsi Gabbard em que ela dizia, sabe, Trump, Trump, por causa do modo como a cabeça dele funciona, temos de reorganizar um informe diário de segurança. Normalmente, um informe diário de segurança para um presidente são mais ou menos 5 páginas de informação. Leia, senhor. Isso é o que está acontecendo no mundo. Trump não gosta de ler. Acho que ele sabe ler, mas não gosta de ler. Então ela disse que estavam transformando isso num mini-resumo ao estilo Fox News de uns 10, 15 minutos. É o mundo em clipes bem curtinhos. Deus nos livre de ter que aprofundar qualquer coisa. Bem, nos últimos dias saiu no The New York Times, na verdade. Talvez no The Washington Post. Veio um artigo de um informante dizendo: olha, o informe do presidente sobre esse conflito, todos os dias, tem 2 a 3 minutos. E tudo que tem são explosões. Coisas no Irã explodindo. E há muita coisa explodindo no Irã. Vamos ser honestos. Os Estados Unidos estão mandando muito armamento para o Irã, mas esse é todo o seu relatório. Então, na cabeça dele, sim, nós vencemos demais. Somos o grande vencedor. A gente vence demais todo dia. Por que os iranianos não pararam, certo? Eles não têm mais nada. Se ele quer ver a realidade ou se o estão protegendo dela. O ponto é, se tudo que você vê são vídeos crus de 2 a 3 minutos de coisas explodindo, sua visão da realidade vai ficar muito distorcida. E o Irã continua atacando tudo ao alcance que não aparece nesses 2 ou 3 minutos de explosões. Então você está lidando com um presidente que pode estar nos estágios iniciais de demência, e European Union acho que está, porque basta olhar como ele fala do Trump de antes para o de agora. Ele fala em frases curtas e entrecortadas. United States palavras como uma criança de 10, 11, 12 anos, não como um adulto instruído. E está ficando cada vez menos coerente. Ele fica mais prolixo e menos coerente em qualquer discurso. Meu Deus, é doloroso ouvir igualo. Pelo menos, European Union, posso fazer uma pausa e tomar um café entre trechos do discurso dele. A plateia dele, European Union não suportaria aquilo. Sinto pena deles, falando sério, mas é com isso que você está lidando. E European Union, acho que ele está gravemente desconectado da realidade. Ele não sabe como acabar com isso. Nenhum deles sabe como acabar com isso. Não, exceto os que realmente querem transformar isso numa cruzada até Teherã. Vamos queimar aqueles muçulmanos, vamos provocar o fim do mundo, o Armageddon. Sabe? A parte psicopata. Os sionistas cristãos hereges, tipo Hexen, o ministro da guerra. Teremos guerra, guerra. Essas pessoas são insanas. Não, isto acabaram o PIN. Quero dizer,
Não são apenas possivelmente insanas, são absolutamente insanas. Johnson, há tantos deles. Os neoconservadores, European Union, acho, estão em pânico. Eles finalmente conseguiram a guerra que queriam há 40 anos e deu tudo errado. E agora não sabem o que fazer. Estão em pânico. Meu Deus, que diabos fazemos agora? Pois é, senhores, vocês ganharam um prêmio. Ninguém disse que vocês iam ganhá-lo. Então eles precisam sair dessa de alguma forma. Eles não sabem como sair dessa, porque o Irã deixou claro que quer reparações. E European Union, digo, o senador americano médio preferiria comer o próprio fígado ou o fígado dos filhos. Ok, não vou dizer o fígado dos filhos, porque acho que alguns fariam isso. Eles prefeririam comer o próprio fígado antes de pagar reparações ao Irã. Então, o que se faz agora? Quero dizer, se essa guerra durar 30 anos, 30 dias ou 30 meses, os Estados Unidos perdem feio de qualquer maneira porque, veja, os preços dos combustíveis estão disparando nos Estados Unidos, tudo funciona a diesel nos Estados Unidos. Não é só do terminal ferroviário até a loja, é do porto até a loja. A maioria das coisas vai de caminhão. Os preços dos combustíveis, tudo é muito sensível ao preço do combustível. O Armagedon tarifário do Trump realmente arruinou a economia. Os Estados Unidos estão em recessão. Se você for pelo critério de 2 trimestres de crescimento negativo, é recessão. As coisas não vão melhorar, e eles não sabem o que fazer. Estão perdidos neste ponto. Precisam de algo para se agarrar e dizer, nós vencemos. E aqueles canalhas em Teherã simplesmente não querem nos dar essa vitória. Então, o que eles fazem em vez de engolir a derrota e recuar? Eles vão redobrar e triplicar a aposta. Agora vão enviar a infantaria para fazer o quê? Tomar ilhas, ser mortos e caçados por drones. E isso vai mudar o quê? Nada. Mas European Union, não sei o que eles estão pensando, porque quando os corpos começarem a voltar em massa, os Estados Unidos já sofreram pelo menos 10 vezes mais do que estão admitindo, se formos realistas. Mas quando os números são baixos, tipo 100 aqui, 100 ali, mortos, você ainda consegue esconder e encobrir isso. E esse tipo de matéria, obituários, começa a aparecer no segundo dia. Morreram por razões médicas, não relacionadas ao combate. E, você sabe, uma das bases foi atingida. Ok, tudo bem, até aí. Tropeçou, caiu da escada e quebrou o pescoço. Algo assim, em vez de dizer que foi atingido por munição. Mas quando há milhares de soldados mortos, moribundos ou gravemente feridos que você não consegue evacuar eficientemente, isso é difícil de esconder. Vamos ser honestos sobre isso. Não sei o que vão fazer. O outro fronte é o que está acontecendo no Líbano. E pelo que aprendemos até agora, eles estão racionando seus interceptores. Eles não têm tantos para usar contra os mísseis iranianos, junto com os foguetes do Hezbollah, no outro fronte. E estão ficando sem interceptores. Estão ficando sem tanques. Veja, nos novos relatórios fica claro que eles estão sofrendo perdas. O Hezbollah tem destruído muitos tanques no sul do Líbano. O fato de os israelenses não vivenciarem isso há 40 anos mostra o choque que é para o exército deles. Não é só sobre os tanques, é sobre como eles estão atacando e matando israelenses. Isso atrasou os tanques. E são mexinderes interceptores. Bem, eles estão atacando o exército israelense, comecemos por aí. Isso, o exército israelense. Sim, há relatos de até 100 tanques destruídos. Mas, ok, antes de tudo, sejamos realistas. Não são 100 tanques destruídos. Podem ser 100 tanques destruídos e avariados. A maioria dos tanques que parecem destruídos, na verdade não está destruída. Eles serão recolhidos, serão reparados e voltarão a operar. O mesmo que acontece no conflito na Ucrânia. Muito desse material blindado não está destruído. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, havia tanques que passavam por 3 ou 4 tripulações, sabe? Todo mundo morria dentro ou metade da tripulação morria. Eles foram atingidos. Alguns até queimaram. Eles são puxados para trás.
tudo é limpo, são remendados e a máquina volta ao combate. Então sim, houve esse momento. O ponto interessante para mim, logo de cara, não é que estão sendo atingidos por drones, mas que esses tanques não têm grades protetoras, não têm preparativos contra drones. Sabe, Israel estava enfrentando drones e começou a colocar grades em alguns de seus tanques em Gaza. E aí eles entram no Líbano e são reservas que estão sendo convocadas e não estão sendo preparadas de jeito nenhum, o que já é curioso porque, sabe, você pensa que eles já têm alguma experiência do que é a guerra com drones, do que lidamos há 4 anos, e eles não estão preparados, isso já é curioso. E então, você sabe, houve uma convocação de 350 mil reservistas, cerca de um terço dos quais se recusaram a aparecer. Já há problemas na sociedade. Um terço das suas reservas disse nem pensar. Agora o Netanyahu declarou a convocação de mais 450 mil. Vamos entender. A Rússia mobilizou cerca de 350 mil a 400 mil tropas, todos reservistas, a maioria recém-saídos do serviço ativo e muitos com experiência de combate, de um contingente de reserva de 32 milhões. Isso é todo mundo que teve qualquer tipo de serviço militar. A Rússia tem um contingente de reserva de 42 milhões de homens e algumas mulheres que tiveram qualquer tipo de serviço militar. Mas a Rússia é um país de 150 milhões de habitantes. Israel mobiliza 350 mil reservistas de uma população de cerca de 9 milhões e agora vai convocar mais 450 mil reservistas? Agora, vamos decompor isso um pouco mais. Então, suponha que na maioria das sociedades saudáveis as crianças menores de idade correspondem a cerca da metade da população. Certo. Vamos dizer um pouco menos, 40% da população. Isso dá 3.600 mil. O que sobra? Sobra 5.400 mil. Depois você tira os idosos, tira mais 1 milhão, você fica com 3.000. 3.000 e caens, adultos em idade ativa, certo? Você já fez convocações de reservistas por causa de Gaza. Agora você tem mais 350 mil. Agora vai ter mais 450 mil. Mesmo que um terço não apareça, você ainda está falando de cerca de mais 600 mil pessoas, ou cerca de 20% da sua força de trabalho sendo retirados da economia. Então sua economia entra em colapso, só por isso. E isso sem contar as interrupções por cidades sendo atingidas, pessoas tendo que fugir de certas áreas, porque você começou uma guerra que não pode vencer, mas quer salvar sua carreira política e não passar o resto da vida na cadeia, algo que você mais do que merece. E o que acontece com o seu país? Seu país está morto. Bem, não está totalmente morto, porque, felizmente, há servos fiscais americanos que alegremente entregam centenas de bilhões de dólares para manter seu país à tona, enquanto o próprio país deles entra em colapso. Pois é, isso é algo para o público americano pensar. Vocês são o esteio para todos os problemas de Israel. Então, quero dizer, economicamente, em um país desse tamanho, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Literalmente, não dá para sustentar isso por muito tempo. Mas sabemos qual é a intenção israelense. Porque políticos israelenses dizem abertamente que é exterminar a população do sul do Líbano, expulsar Jesla e construir vilarejos israelenses ali. Ponto final. Eles dizem isso claramente, eles não escondem, eles se gabam disso. Eles não estão na linha de frente lutando, claro, mas se gabam disso. Faz parte do grande Israel. Vamos anexar agora um terço do Líbano. Depois vamos querer mais. E com todos os bombardeios em Beirute, veja, o Líbano é formado por 3 sociedades, em um só. São os cristãos ortodoxos e católicos, que são um terço. São os muçulmanos xiitas, outro terço. E os muçulmanos sunitas, que são o outro terço. E muitas vezes eles brigam entre si. Bem, o Hezbollah é xiita e Israel sempre foi cuidadoso em combater o Hezbollah sem envolver os sunitas ou os cristãos. Mas agora estão bombardeando bairros cristãos para todo lado. E o exército libanês, que é predominantemente, bom, chamar de exército é um exagero. É uma milícia. É uma milícia muito grande. Não é tão bem armada. O Hezbollah é mais bem armado do que o exército libanês. Mas em sua maioria, é um exército cristão, e agora estão bombardeando bairros cristãos, estão matando cristãos no Líbano. Então o exército libanês não pode ficar de fora e dizer,
É só Israel e o Hezbollah. Deixe-os lutar. Agora eles vão se envolver. Então você está atraindo cada vez mais adversários. Mas eles fazem isso por pura arrogância, achando que vão exterminá-los e tomar tudo. Que importa qual é a religião deles. Essa é a atitude deles. Os que comandam Israel são insanos. Não sei como dizer de outra forma. Eles são absolutamente insanos. Não se pode lidar com gente assim. Só se pode esmagar gente assim porque eles não têm uma bússola moral que a maioria das pessoas entenderia. Eles não estão nesta realidade. Sabe, quando se trata de invadir essas ilhas no Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz, European Union não entendo por que os Estados Unidos precisam fazer isso. Eles têm que colocar israelenses na linha de frente. European Union, acho. Essa é uma solução melhor. Se eles querem essa luta, têm que estar na linha de frente lutando contra os iranianos. Por que precisam enviar fuzileiros navais para lutar pelos israelenses? Se a ideia toda é ajudar Israel, Não se trata só de Israel. Não vamos confundir isso. Israel desempenha um grande papel nisso. Talvez Israel tenha sido quem finalmente iniciou isso, mas não vamos dizer que é só sobre Israel. Os Estados Unidos querem. Os neoconservadores nos Estados Unidos querem controlar o petróleo e o gás no mundo todo. Eles querem derrubar. A diferença entre os objetivos de Israel e os objetivos dos neoconservadores nos Estados Unidos é que eles não querem destruir o Irã como país. Eles querem derrubar o governo, colocar seu próprio ditador no poder e então ter acesso livre a toda a infraestrutura, isto é, a infraestrutura energética e mineral existente. Eles não querem destruir Ciala. É dinheiro. É dinheiro e controle sobre recursos do chave. Os israelenses querem destruir o Irã porque, para eles, o Irã é uma ameaça. Qualquer país maior que eles é uma ameaça. Eles já estão ativamente dizendo que a próxima é a Turquia. E adivinha quem vem depois da Turquia? Do outro lado está o Egito. Eles querem destruir todos ao redor deles. Eles sabem, é isso que estão buscando. E então há os cristãos sionistas dos Estados Unidos, esses hereges. Eles só querem o fim do mundo. Quer dizer, não podemos ter logo o fim do mundo? Quantas vezes vamos ter de perguntar? Eles só querem matar todo mundo para poder ir para o céu por teletransporte. E é uma versão deturpada, muito deturpada do cristianismo. Então você está lidando com grupos diferentes. Eles estão juntos nesta guerra, mas cada um tem objetivos diferentes. Uns querem controlar os minerais e os recursos. Outros querem destruir todos os adversários políticos. Outro grupo quer matar o mundo e acabar com tudo de uma vez. É só para entender o quão insanas algumas dessas pessoas são. Tinha uma garota numa das minhas aulas. Ela é como uma irmã mais nova para mim. E perdemos contato por uns 20 e poucos anos. Ela me achou no Facebook, a gente está trocando mensagens. Ainda trocamos mensagens na maior parte do tempo. E ela me ligou há uns 2 anos, quando parecia que estávamos à beira de uma troca nuclear entre a Rússia e a Casa Branca de Biden. Ela falou: "Que bom, vou ver você em breve." Tipo, você e seu marido estão planejando vir nos visitar na Rússia? Não, no céu. Finalmente vamos ter o fim do mundo. Quero dizer, literalmente essas pessoas estão no poder nos Estados Unidos. Pelo menos um dos 3 grupos que governam lá. As pessoas têm dificuldade em entender com o que estão lidando. Você está dizendo que o Irã tem fanáticos? Bem, os fanáticos iranianos também têm cristãos e judeus no governo e na sociedade, e eles estão protegidos. Então, o European Union não sei até que ponto eles são fanáticos. Mas os fanáticos americanos querem o fim do mundo, e os fanáticos israelenses acreditam que, se levarem Israel à beira da destruição, o Messias vai aparecer, exterminar todo mundo no Oriente Médio e permitir que eles dominem o mundo. Quem tem os piores fanáticos neste momento? Vamos ver. Os que realmente não começaram uma guerra em 200 anos, ou os que não conseguem parar de começar uma guerra há 200 dias. Quer dizer, veja, os malucos estão no Ocidente, claramente nos Estados Unidos e em Israel. É aí que estão as pessoas insanas agora. Completamente insanos. Ou, como se dizia no exército, malucos de pedra. Não me pergunte por que o ditado é assim, mas é a mesma coisa. Isso é uma loucura total. Quer dizer, é com isso que estamos lidando. Os neoconservadores parecem um grupo bem
Na sua opinião, qual seria a saída para Donald Trump se ele decidir fazer isso? Porque European Union o vejo numa situação muito desesperadora no momento. Ele literalmente não pode fazer nada. Mas dizer que European Union ganhei a guerra quando ele sabe que foi derrotado, o que mais ele pode fazer? Porque European Union o vejo numa situação muito difícil e incrivelmente complicada agora. Não importa o que ele faça, ele está ferrado. É só uma questão de o quanto ele está ferrado e o quanto os Estados Unidos estão ferrados. Quero dizer, no momento em que o primeiro míssil foi disparado, ele já estava ferrado. Aliás, por causa de Trump e por causa de Washington, há uma cultura de mentiras, mentiras e mais mentiras. Sabe, eles mentem como se respirassem. Eles não acreditaram, assim como não acreditaram quando a Rússia disse que tomaria essa questão da Ucrânia em suas próprias mãos. Eles também não acreditaram no Irã. O Irã disse que atingiria todas as bases. Disseram que fechariam o Estreito de Hormuz e tudo mais. É blefe. É isso que fazemos o tempo todo. O que é blefe? É mentir. Mentimos o tempo todo. Alguns iranianos estão mentindo. E quando fizeram foi tipo, droga. É todo aquele, droga. Não temos um plano para isso. O que fazemos agora? Então é isso. E agora, o que se faz? Bem, eles não sabem o que fazer. Quer dizer, o Trump pode vender isso facilmente para a base Make America Great Again, o que restou dela. Eles acreditam em qualquer coisa, porque as pessoas que restam no movimento Make America Great Again, mais da metade do movimento Make America Great Again, saiu porque votaram pelo fim dessas guerras. Eles votaram para cuidar do país. Eles votaram em tudo, menos no que o Trump está fazendo. O Trump prometia uma coisa e fez tudo ao contrário. Os que ainda estão no movimento Make America Great Again são os fãs fanáticos. São as pessoas que compraram moedas do Trump e fizeram com que ele ganhasse 30 bilhões de dólares antes de ser presidente. Também havia moedas Milani. São idiotas fanáticos. Eles consomem notícias do mesmo jeito que os democratas têm seus idiotas woke fanáticos. Eles obtêm todas as suas notícias pela Fox, claro, pela outra Newsmax. A Fox é equilibrada em comparação com a Newsmax. Se você nunca leu a Newsmax, meu Deus, é um órgão de propaganda digno do partido nazista. Eles louvam o grande líder todos os dias por tudo o que ele faz. Se isso é toda a sua fonte de notícias, meu Deus. Quero dizer, a maioria dos republicanos não é idiota, e eles saíram porque queriam paz. Eles queriam que as coisas fossem resolvidas dentro do país, e o Trump traiu todos eles. Mas os que ficam nessa megabase, quero dizer, são fanáticos ferrenhos. Então ele pode vender qualquer coisa para eles. O problema é o resto dos republicanos. Eles não vão votar no Partido Republicano. Eles podem ficar em casa na próxima eleição. O Trump vai ser esmagado. E há uma grande chance, uma chance muito grande de eles perderem pelo menos uma das duas câmaras do Congresso. Se perderem as duas, aí não vai ser nada além de processos de impeachment pelos próximos 2 anos da presidência do Trump. Ele está acabado. Pouco que betsu passeri já achis, movimento Cochlear. Você ouviu falar da Conferência de Ação Política Conservadora? A multidão foi questionada sobre o impeachment. E isto é o que a multidão disse sobre o impeachment de Donald Trump. Aqui estão as estatísticas. Quem gostaria de ver audiências de impeachment? Não. Essa foi a resposta errada. Deixa o European Union tentar de novo. Quantos aqui gostariam de ver audiências de impeachment? Não. Alguém pode trazer café para o pessoal da Conferência de Ação Política Conservadora? Temos que manter essa maioria na Câmara. Quantos de vocês concordam com isso? Sim. Vejam, a situação de Donald Trump está muito grave. Até na Conferência de Ação Política Conservadora, há gente que acha que ele deveria ser alvo de impeachment. E European Union, não sei como... Será que é impossível mudar o tom agora? Sabe, a maioria desses republicanos também vai apoiar o impeachment. Quando os números de baixas, realmente altos, começarem a aparecer e eles não conseguirem escondê-los, a maioria desses republicanos também vai apoiar o impeachment, porque muitos republicanos odeiam Trump. Eles só têm medo dele. Mas quando ele estiver enfraquecido, com a posição totalmente abalada, quero dizer, ele pode dizer algo sobre a sua posição. Ele só disse, missão cumprida. Acabou.
Mas, a propósito, para fazer isso, o que a classe dos grandes doadores vai dizer, porque a maioria da elite de grandes doadores está ligada a Israel, eles vão ficar muito insatisfeitos. Quer dizer, Trump não tem como recuar dessa situação de forma alguma e nós não sabemos. Algumas pessoas acham que ele e sua família podem ter sido ameaçados. Não acho. Manipulado. Sim, tenho certeza. Dado que temos informações muito limitadas, provavelmente porque Trump, primeiro, não quis seguir com isso, embora, sim, ele tivesse pressionado muito na época para que acontecesse. Trump, segundo, demência em estágio inicial, manipulação, operações psicológicas, sim, tudo isso poderia ter acontecido. Não acho que tenham sido ameaças à vida dele ou da família dele. A família dele, Kirchner e outros, são sionistas convictos, ligados diretamente a Israel. De fato, há relatos dos serviços de inteligência britânicos de que, sabe, ele e Woodcock são ativos israelenses. Quero dizer, vamos, não é preciso estar cego para entender isso. Então, neste ponto, para Trump é só uma questão de ruim ou pior. E acho que ele acabou de vai escolher o pior. Infelizmente, eles poderiam encerrar isso hoje e dizer que venceram. Nós mudamos o governo. Não, eles mudaram o governo. Eles mudaram o governo para a pior coisa que poderiam ter feito. Eles eliminaram a velha geração que ainda era pró-Ocidente e queria ter relações com o Ocidente, e o substituíram por pessoas na casa dos 50 que cresceram na linha de frente lutando contra os procuradores iraquiano-americanos. E eles querem vingança. É a vez deles e eles querem vingança por tudo o que lhes fizeram. Compreensível. Mas são justamente as últimas pessoas que deveriam chegar ao poder, e é esse o tipo que eles colocaram no poder. Sabe isso? É uma jogada tão estúpida quanto se pode imaginar. Mas estúpido é o que estúpido faz. É. Quantos ucranianos foram mortos pelo ataque iraniano nessas instalações, nesses equipamentos que aparentemente o governo ucraniano enviou a esses países árabes? Parecem ser 12 ucranianos mais ou menos, algo assim. E quantos ucranianos há, afinal? Porque eles estão lutando agora. Eles estão no combate. E como é possível enviar forças no Golfo Pérsico para esses países árabes? Esses caras, de algum modo, European Union, não sei o que se passa na cabeça da administração Zelensky. Pois é, os ucranianos são como peões dos Estados Unidos. Eles são definitivamente um ativo dos Estados Unidos. E todo ativo dos Estados Unidos é mandado para todo lado. Vimos forças especiais ucranianas treinando jihadistas por toda a África do Norte e na Pérsia. Oriente Médio. Eles treinaram aquele psicopata Al-Jalani e seus homens para o ataque final contra Saddam. O exército sírio colapsou, e houve muitas questões sobre por que isso aconteceu. Além de tudo isso, as forças russas na Síria aniquilaram 2.500 desses caras em uma semana, e a Brigada do Leão continua lutando. Mas o fato é que esses caras foram preparados por... Esses caras foram treinados pelos ucranianos. Vimos em todo o Sahel que se revoltou contra o domínio francês. Todos os jihadistas no Sahel e no norte da Nigéria foram treinados pelos ucranianos. Vemos colombianos e cartéis mexicanos estarem enviando tropas ou mercenários. E eles não estão lá só pelo dinheiro. Eles estão lá para receber treinamento de combate. E os ucranianos estão dando esse treinamento de combate a eles. Os operadores de drones vão matar americanos e funcionários do governo mexicano também estão sendo treinados pela Ucrânia. E até saiu um artigo, acho, no The New York Times, 70% das armas pesadas e mísseis Stinger, mísseis Javelin e assim por diante. Morteiros, quer dizer, esses cartéis têm exércitos. Eles não são um bando de marginais correndo em carros, atirando uns nos outros. Na verdade, são milícias treinadas para o combate, muito bem armadas, lançadores de foguetes, mísseis Javelin, mísseis Stinger, operadores de drones. Quer dizer, isso é o mundo inteiro. E disseram que 70% do armamento dos cartéis agora vem da Ucrânia. Armamentos suficientemente pesados para enfrentar o exército mexicano e as forças de fronteira dos Estados Unidos e causar pesadas baixas. Então os americanos estão sofrendo repercussões agora por causa do regime Zelensky. Vai haver muitos americanos mortos na fronteira com o México por causa de Zelensky. Por causa do governo dos Estados Unidos em Washington, que está armando Zelensky. Trump nunca recuou. Trump continua enviando armas para lá. Quer dizer,
Sejamos honestos. Ele continua passando informação de inteligência para o regime Zelensky, e o regime Zelensky está armando. Eles vão treinar e armar qualquer bandido em qualquer lugar do mundo. Nazistas, cartéis de drogas, jihadistas islâmicos, qualquer um. Eles não dão a mínima. Tem o dinheiro, recebe as armas e o treinamento. É para isso que eles servem. Esse é o negócio deles. Então, claro, países como o Irã e a Rússia diretamente, e qualquer outro país com um mínimo de sanidade, tem que combater esse câncer, já que ele se espalha pela União Europeia, pelo Oriente Médio e por outros lugares. E sabe, é mais seguro para esses bandidos de Zelensky, combaterem o Irã remotamente, obviamente nessas bases, do que enfrentar a Rússia. Em média, eles perdem cerca de 1.500 mortos por dia. Então as chances de sobrevivência deles são bem melhores contra o Irã agora, desde que os Estados Unidos não os mandem atravessar a fronteira e os façam atacar uma encosta montanhosa, contanto que estejam tão longe, pois eles são atingidos. Bom, podem ser atingidos, mas as chances de sobrevivência são melhores do que dentro da Ucrânia. Pois é, eles vão para todo lugar. Quer dizer, é isso que estamos vendo. É isso que o Zelensky é. Zelensky e seus capangas. Pá. Somos ser para toda a humanidade que, graças aos americanos, novamente, graças a Washington, Distrito de Colômbia, a humanidade vai sofrer por muito tempo, porque não importa quantos destruirmos, no fim deste conflito, ainda haverá centenas de milhares deles com habilidades muito específicas procurando dinheiro e uma forma de ganhar a vida. E armas, aliás, muitas armas. A triste realidade é exatamente essa. Obrigado. Obrigado, Stas. Obrigado. Como sempre. Obrigado, Stas. Obrigado, como sempre. Sempre um